Queria falar com vocês sobre os judeus tão em voga neste momento na imprensa mundial. Mas, primeiro de tudo, o que é judeu, você deveria se perguntar. Sinto que as pessoas fazem confusão com isso o tempo todo, a todo momento. Na verdade, tem gente que não sabe fazer distinção. Judeus, Israel, hebreu, tudo. Uma confusão danada, principalmente por parte dos cristãos da qual eu faço parte. Mas estou aqui para te ajudar, trazer ao menos uma luz. Vamos voltar à história da Bíblia rapidamente, para entender de onde vem isso de forma resumida, gente, e acelerada, tá? Porque a situação, o contexto é muito extenso, tá? Primeiro Deus chamou Abraão, ou Abrão. Você encontra isso em Gênesis capítulo 1, lá no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1. A sair da sua terra, e deu promessa da terra e de uma descendência numerosa. E a partir dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas o que significa isso para a teologia? Deus agora, gente, quer, por meio de Abraão, conseguir restabelecer novamente essa paz entre ele e a humanidade, tá? Essa é a ideia principal, porque sabemos que houve, gente, a queda lá atrás. Daí, o que acontece, pessoal? Vem Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, por sua vez, tem o seu nome mudado para Israel. Isso ainda no livro de Gênesis, tá? Ele terá os famosos 12 filhos. Esses 12 famosos 12 filhos, no caso, vendem um para o Egito, no caso de José. Anos depois, a família de Jacó, ou Israel, vai parar, gente, lá no Egito, por causa de José, que chamou o pai e os irmãos para viver lá. Estou resumindo, tá? Considerando que José, nessa altura, era nada mais, nada menos do que o braço direito de Faraó. Gente, logo, são 70 membros dessa família que vão parar no Egito. Como diz lá em Gênesis capítulo 50, dê uma lida lá. Já entrando, gente, no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, a partir do capítulo 1, o capítulo 1, vai retomar essa história e vai mostrar que 400 anos depois, essa família que era de 70 pessoas se torna agora um povo numeroso de 600 mil homens, tá? Fora mulheres e crianças. Então, eles vão escravizados no Egito agora, estão escravizados, tá? Eu estou aqui, como disse, resumindo a história para chegar no assunto principal, ok? Veja, gente, que interessante aqui. Nesse momento da história, Deus liberta Israel, estabelece uma aliança com eles. Todos os que são desse grupo são israelitas. É isso que eu quero que você entenda agora, ou que nós entendamos, tá? Quem são esses israelitas, pessoal? Esses que são parte do povo, desse povo que descendeu de uma família de Abraão, tá bom? Posteriormente, lá na frente, nós teremos, pessoal, o reino com 12 tribos desse povo, tá? Isso por volta do ano, salvo engano, 1200 antes de Cristo, ok? Tá pegando aí? Se não tá entendendo, volte o vídeo e assista novamente, tá? Esse povo que saiu do Egito vai estabelecer, pessoal, na terra de Canaã, num território com 12 tribos, tá? Bom, todos esses que moram nessas tribos são chamados de israelitas. Você percebeu que eu, até o presente momento, não usei a palavra judeu até agora, a não ser lá em cima? Vamos lá. Em 931 a.C., com a morte de Salomão, essas 12 tribos, pessoal, que eram um reino unido sobre um único rei, se desmembra em 2 reinos, tá? O reino do norte, com 10 tribos, e Israel, o reino do sul, com 2 tribos, é o reino de Judá.
Em 722 a.C., o Reino do Norte foi destruído pelos assírios. Nesse inteirinho, ou nesse momento, então, todos aqueles grupos ali que era chamado de samaritano, ou israelitas do Reino do Norte, vai ser espalhado, pessoal, misturado e etc. Quem vai sobrar? O sul, quem era do Reino de Judá. Daí vem a palavra, olha só que legal, judeu. O judeu é descendente do Reino do Sul, que é Judá. E ao longo da história, pessoal, é que isso vai vingar, ao ponto de que Jesus vai nascer desse grupo, desse povo judeu, por causa de Judá, o Reino do Sul. Então, pessoal, judeu é uma palavra que designa, melhor dizendo, quem é parte do povo. Aqui é interessante. Vamos fazer uma comparação legal para compreendermos melhor essa visão. Existe o povo curdo, existe o povo cigano, que é mais conhecido e etc. O judeu é um povo. Então, quem é judeu? Tá? É uma pergunta. Aqueles que são do povo que descende de Judá. Esse é o ponto aqui que eu quero que você compreenda, ok? Então, neste sentido, Jesus é judeu. Agora vem uma questão para esclarecer melhor a sua mente maravilhosa. Pega comigo, fica comigo. O judaísmo é a religião do povo judeu. Daí é interessante, gente. Por quê? Porque tem pessoas, se liga, que não são judeus enquanto povo judeu, mas praticantes da religião judaica. Essas pessoas fazem um processo de conversão, pessoal, chamado aliyah, e se tornam, então, praticamente do judaísmo. Olha que coisa interessante. Agora, quem era judeu enquanto povo, o é por causa do quê? É judeu enquanto povo quem nasce do ventre de mãe judia. É judeu enquanto povo quem nasce do ventre de mãe judia. Logicamente, se você não nasceu do ventre de mãe judia, você não é judeu. Entendeu, gente? Esse é o ponto principal para clarear sua mente maravilhosa. Judeu tem uma religião que é o judaísmo, mas nem todo judeu pratica o judaísmo, pegou? Tem judeu que é ateu, tem judeu que é católico, tem judeu que é evangélico protestante, que são do povo judeu, mas quem pratica outra religião também. Já ouvi relatos, gente, de judia que era do candomblé, por exemplo, tá? Ela praticava a cultura do povo dela, o calendário, as festas, as comidas, as celebrações, mas não praticava a religião. Interessante, isso é para abrir sua mente, tá? Para você entender melhor, é como hoje, pega a visão, um ateu que vai na ceia de Natal, parece um contrassenso absurdo, mas não é. Mas precisamos entender que está dentro da cultura daquele povo ali. E cultura, gente, é algo assim que você precisa se aprofundar. Parece ser um contrassenso, como disse acima, mas não é. Nós estamos num país, por exemplo, católico, de cultura cristã, portanto, sabemos que tem a celebração natalina todos os anos. Mesmo quem não é, vai participar. Então, é interessante distinguir tudo isso, ou seja, judeu enquanto povo, tá? Judeu enquanto religião, judaísmo. Então, vamos continuar, vamos lá. O povo judeu espera no caso, ao longo de toda a sua história, a vinda de um Messias, né? Mas o que é essa palavra? É uma pergunta, vamos entendê-la aqui melhor. A palavra Messias, pessoal, nada mais é do que o aportuguesamento de uma palavra hebraica, mas qual é essa palavra? Chama-se Matiach. É assim mesmo que fala. Matiach
significa literalmente ungido. O que é, então, ungido? Eu estou perguntando para você ir junto comigo. É o derramamento do óleo para que a pessoa receba o Espírito Santo de Deus para o exercício de alguma missão. Então, gente, ungido era um título dado a quem preponderantemente no Antigo Testamento, a quem? Ao rei. Aí é interessante, gente, quando a gente tem o início da monarquia em Israel por volta, salvo engano, do ano 1050 a.C. O primeiro rei foi Saul, ele é chamado Mashiach, Messias, no caso, ungido, tá? Quem foi o segundo rei? Davi, né? O texto de 1 Samuel lá, capítulo 16, ali no início, versículo 1 e seguintes, diz que Samuel enche um chifre de óleo, todo mundo conhece essa passagem, e unge Davi. Ele então é chamado de Messias. Salomão é Messias, é ungido. Pegou a visão? Vocês estão entendendo que Messias é um título? Aqui é muito, mas muito importante que a gente entenda. Esse título foi Messias, esse título é Messias traduzido para o grego, mas como que é em grego? Christos, daí a palavra Cristo. A palavra Cristo designa, portanto, um título dado ao rei dentro do texto do Antigo Testamento. Aí, por exemplo, aí, deixa eu entender aqui. Por quê? Porque Cristo é um título dado, gente, ao rei no Antigo Testamento. Eu estava tentando buscar na memória aqui. Chamar Jesus de Cristo, chamar Jesus de Messias, é a mesma coisa que você afirmar ele é o rei. Agora é aqui que vem, gente, o grande detalhe ou a grande sacada. Quando então a gente volta ao Antigo Testamento, tá? Deus cria o mundo para reinar sobre ele. Isso é tão, gente, mas tão verdade. Quando nós lemos o texto de Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, lá nos é dito o quê? Nos é dito que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é? Mas para que é isso então? Gente, eu percebo que há tantas explicações errôneas sobre imagem e semelhança que eu fico um pouco triste, porque são ensinamentos deturpados que vão atravessando gerações. Bom, nós devemos voltar à tradição histórica, tá? E bíblica para entender o que é isso de fato. Imagem, vamos lá, seleme em hebraico, seleme em hebraico. É uma palavra que designa uma cultura do Antigo Oriente Próximo, ou seja, aquela religião, a região, melhor dizendo, que é o seguinte: eu sou o rei, logo eu vou lá, faço uma imagem minha e coloco essa imagem naquele território como se fosse uma bandeira que representa o meu domínio naquela região. O que Adão é? Uma imagem de Deus, ou seja, Deus detém o domínio, Deus é rei. Veja que coisa fantástica agora, pessoal. Deus é rei, que cria o mundo para ele reinar. Esse é o ponto aqui agora. Daí, Adão vai ser entendido como sendo representante desse rei. Tanto é assim que qual é a bênção que Deus deu a Adão? Você se lembra? Dominai sobre os peixes do mar, e aí por aí você vai, etc. O termo hebraico dominai é usado para ações do rei Davi lá na frente das Escrituras. É a mesma palavra hebraica, pessoal. Então, Adão agora será entendido, pessoal, como o rei representante do grande rei do mundo. Isso é muito profundo. Mas quando nós avançamos, pessoal, para o capítulo 5 do livro de Gênesis, lá
novamente a expressão semelhança aparece, mas ela aparece para dar conta do filho de Adão. Então, imagem e semelhança representa filiação. Opa, se liga agora. Então, Adão é o filho de Deus? É de Deus? É o filho de Deus, com certeza. Olha, como é que Jesus foi chamado? Foi de filho de Deus. Mas agora, preste atenção aqui comigo, liga comigo a sua compreensão, ok? Vamos lá. Por que nós chamamos Jesus, gente, filho de Deus? É uma pergunta. Porque no Antigo Testamento, os reis são chamados filhos de Deus. Onde é que nós encontramos isso? Você deve se questionar. Eu estou falando, você vai se questionando. Encontramos lá em 2 Samuel, ali no capítulo 7, momento em que Deus está falando com Davi e o chama de filho, mas nós encontramos isso em outros lugares também, como, por exemplo, o Salmo de número 2. Dá uma lidinha. É o Salmo que é cantado no momento da unção do derramamento do óleo na cabeça do rei. Lê depois este Salmo com muito carinho, a partir dessa compreensão que você está tendo nova aí, essa compreensão nova. Por este Salmo você vai ver quem era filho de Deus no Antigo Testamento, no caso era o rei. Daqui vem algo maravilhoso, tá? O batismo, né, de Jesus. E o que é? O que isso representa? É o momento da unção. Vou te falar algo importante, pessoal. O batismo de Jesus não tem a ver, olha só, com o perdão do pecado. Infelizmente, o pessoal também confunde muito isso aí. Isso é disseminado nas igrejas pentecostais, neopentecostais. E ali, o que é cantado, gente? É uma pergunta. O céu se rasga e vem a voz. Tu és meu filho amado, ou seja, o pai canta o Salmo 2 na unção do seu filho no Rio Jordão. É o Salmo da unção, pessoal. Então, o Filho de Deus é o título dado ao rei no Antigo Testamento. Por isso chamamos Jesus Filho de Deus. Olha que coisa legal, que coisa linda, né? Agora vamos além mais um pouquinho. Jesus é chamado também de Filho do Homem. Onde é que está isso lá no Antigo Testamento? Bom, isso está em diversas passagens, mas sobretudo em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, que eu também te convido a ler, tá? Onde se fala que o Filho do Homem veio para reinar, ou seja, Filho do Homem também é um título dado ao rei. É esperado no Antigo Testamento para restaurar o reinado de Deus, primordial da criação, né? É interessante isso. Está clareando a tua mente? Agora tu deve estar assim, mas é isso aí mesmo. Daí vamos entender que Jesus é um novo Adão. Jesus é o Messias, o Cristo que efetiva esse reinado requerido pelo Pai. Ok? Tá comigo? Tá pegando? Vamos continuar. Ele vai ser entendido como a imagem principal, ele vai ser entendido como o rei que vem restaurar o reinado de Deus da criação, né? Gente, tudo isso aqui vai aparecer no Novo Testamento. Isso aqui é fato, é só você ler um pouquinho a Bíblia que você vai entender. Então, essa é a teologia que aparece em relação a Jesus. Por isso é que aqui vem o detalhe. Bebe um pouquinho de água. Muitos dos judeus esperavam que esse rei fosse um rei que tivesse nas suas mãos armas, tá? Poder para que esse povo que se visse livre das mãos das grandes potências que os dominaram ao longo da sua história de ralação, de sofrimento, de escravidão, de tudo, tá? É daí. E daí nós vamos entender algo muito interessante. Te garanto que você nunca mais, preste atenção, vai ler o texto de Barrabás da mesma forma em sua vida. Preste atenção agora, nunca mais. Só te peço que se ligue e deixe os seus ouvidos atentos. Pegam Jesus e Barrabás e colocam diante do povo judeu.
Quem era Barrabás ou Barrabás? Todo mundo o coloca como ladrão, não é isso? Você já ouviu isso? Mas no grego não é ladrão. Sentiu o drama agora? Então vamos continuar. No grego não é ladrão, vamos continuar. No grego é lestes, que significa como se fosse um revolucionário político. Tanto é que o texto fala que ele assassinou alguém no motim, numa revolta. Então, Barrabás ou Barrabás era um líder de uma revolução política, por isso o nome dele é Barrabás ou Barrabás, tá? Mas o que significa Barrabás? Barrabás no aramaico Bar, é filho, Abba pai, filho do pai. Quem é o pai? Deus, filho de Deus. Ele era um candidato a Messias, pessoal. Tá surpreso? Aí que vem o detalhe. Apresentam para os judeus qual o projeto de Messias que vocês querem? Um Jesus pacificador, legal ou revolucionário? Vocês querem Barrabás, que vai encabeçar uma revolta política, uma luta, estabelecendo um reino no aqui, no agora, simples e puramente ligado às questões econômicas e políticas, ou vocês querem Jesus? Agora te clareou que não trata de um ladrão, de um bandido? Quer dizer, é certo que eles vão entender e vão dizer que querem Barrabás segundo a orientação acima, gente. Gente, isso era lógico. Vocês não acham que também não era diante da explicação? Essa é a ideia. Então, muitos desses judeus esperavam esse tipo de Messias, um revolucionário, alguém que colocasse a mão nas armas e fosse lá, entendeu? Eles não estavam vislumbrando uma nova criação, as novas criaturas, um novo céu, uma nova terra a partir de Cristo, que acontece naquela retomada teológica da criação inicial do livro de Gênesis, né? Não. Por isso, pessoal, é que alguns não acreditaram que efetivamente Jesus fosse o Messias. Isso é muito complicado, por isso a gente não pode julgar os judeus por isso, os israelenses por isso, de nascença, né? Na época de Jesus havia vários, gente, que eram considerados Messias, tá? Um deles era Barrabás, né? Um pouquinho depois, preste atenção, pelos anos 130, por aí mais ou menos, tem um outro que os judeus, gente, proclamaram como Messias depois de Jesus, pessoal, tá? Depois de Jesus, nessa ótica revolucionária. Era um homem cujo nome ou apelido era Bar-Koba. Bar-Koba, né? Bar significa filho, Korba, estrela. Agora você já entendeu da onde vem estrela? Filho da estrela. Bar-Koba era um sujeito que o Bar Akiva, um dos maiores rabinos judeus no pós-Jesus, né? Ele chegou a afirmar que esse cara era o Messias, pessoal. Mas ele morreu numa guerra contra os romanos, entenderam? Então logo ele não poderia ser o Messias. Daí eles ficaram tristes e tudo mais, né? Várias consequências vieram daí dessa tristeza. Alguns hoje, judeus, mesmo religiosos, às vezes nem esperam mais a chegada do Messias, tá? Eles acham, pessoal, que é um tempo messiânico. Dessa forma que eles analisam hoje, né? Ainda há judeus que esperam, mas há várias linhas, né, de pensamentos, né, que eles têm hoje. Mas para eles o Messias seria terreno, né, um revolucionário que conduziria ou conduziriam, né, o processo de libertação política, econômica e etc. Se estabeleceria em alguns outros momentos, né, uma perspectiva, uma paz mundial, né, e por aí vai. Mas os judeus dizem isso. Não aconteceu então. Jesus não é o Messias. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam no Evangelho de Cristo. Para eles não existe isso, tá? Então, gente, fica aqui esse vídeo
que eu gravei rapidamente, de forma resumida, para quem sabe, te trazer um mínimo de esclarecimento, buscando o seu despertar para o estudo da Bíblia, para o estudo da boa teologia, para que você não seja levado com qualquer falsa informação, com qualquer palavra que o Senhor não falou, com qualquer teologia que vai te levar para uma deturpação e você nunca vai ter uma experiência melhor com Deus, tá? Deus te abençoe, obrigado por você ficar aqui comigo. Oremos pela paz de todas as nações, oremos pela paz dos ucranianos, dos palestinos, dos russos, do povo de Israel, dos sírios, todas as nações, para que Deus tenha misericórdia e essas guerras venham à paz, porque o que tem morrido de criança lá no Oriente Médio, nesse massacre cometido pelo presidente Benjamin Netanyahu, né, que é um primeiro-ministro de extrema-direita, proclamando o sionismo, que é uma ideologia racista contra o povo palestino, que ele tem matado mulheres e crianças sem dó, sem piedade, um horror na terra, tá bom, pessoal? Deus te abençoe, muito obrigado por ficar aqui, um beijo no coração e até a próxima.